A alienígena gostosona era a princesa de um reino antigo e ela conhece o Saint-Germain há muito mais tempo do que a gente imagina. Tá curioso pra saber o que possivelmente vai acontecer no capítulo 189 de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Com certeza o Quinta Sakata vai ser o apresentador do Anime Awards 2025. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Você viu que Dandadan foi indicado pra maioria das categorias do Anime Awards de 2025? Você tá animado? Eu sei. A gente vai ver coisas polêmicas esse ano, eu tenho certeza. E também um evento histórico e canônico, quando David Jones decide comentar sobre o Anime Awards. Só opiniões de sucesso. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. O que acontece? No momento de Dandadan, a gente tá mais perdido que cego em tiroteio e barata tonta depois que leva aquela sprayzada daquele veneno vagabundo que custa R$19 no mercado, que só droga baratinha, sabe? Que ela fica chapadona. A gente praticamente tá sem saída, porque o Yuki Nobutatsu simplesmente decidiu adiantar um pouco a luta do Okarun e atrasar as informações que a gente ganharia da Aira do professor Murakami. E a Momoyase, bom, ela está indo rumo a um casamento junto com o deus Okuninushi, e a professora Adachi tá trocando aquela roupa de coelhinha que ficou maravilhosa, por sinal. Mesmo esse arco tendo iniciado como uma maneira de fazer a Momoyase voltar ao normal, simplesmente ela perdeu o protagonismo do arco e ele tá subdividido em todos os personagens que estão na escola no momento, até porque a Momoyase não aparece há mais de 5 capítulos. Eu tô pra falar pra vocês que na história de Dandadan ela não passou mais de um capítulo sem aparecer pra gente até agora, e é com certeza muito complicado a gente assistir a obra sem a protagonista dela, tá parecendo até Jujutsu Kaisen em alguns pontos. Mas voltando pro que interessa, tá? No momento, o nosso garotão Okarun simplesmente tá enfrentando a alienígena do Império Kur, mais conhecida como Jetbuster, e após o nosso garotão Okarun estranhamente se sobressair contra ela num combate, ela simplesmente encara o nosso personagem e diz que vai massacrar ele. E convenhamos que parece que o nosso meninão Okarun mudou de personalidade mais uma vez, já que enquanto a alienígena está moendo ele no cacete, ela revela que graças ao Okarun ela perdeu 100 anos da sua vida de forma desnecessária, já que o plano dela era se aliar a Hazur, que seria um general do Império Kur, e simplesmente o nosso protagonista aparece, dá um cacete nele e ela perde a sua oportunidade. E assim que o Okarun escuta isso, ele simplesmente responde dizendo: "E quem disse que isso é problema meu?" Maravilhoso. E graças a essa informação que a alienígena Jetbuster deu pra gente, a gente consegue descobrir pra que serve aquele olho biomecânico dela. Não serve pra nada, porque ela não enxerga direito, já que quem derrotou o Hazur realmente foi o Okarun a primeira vez, mesmo é claro a Momoyase tendo dado a maior parte do dano no episódio 1114, e depois disso quem acaba derrotando o Hazur é a Vamola junto do auxílio do Quinta Sakata, o personagem mais amado desse canal. Então eu acho que aquela prótese ocular não presta pra nada, e isso me fez pensar em uma coisa muito legal. Notem que todos os alienígenas veem o Okarun como um salvador. No caso, ele na maioria das vezes não salva ninguém, não diretamente, é claro, ele tem os seus momentos de brilho, que são muitos, é claro, mas não é ele sempre que acaba derrotando os alienígenas. Um exemplo, o Okarun derrotou a Vamola, mas aí a armadura Kaiju perdeu o controle e o Quinta Sakata derrotou ela. Mesma coisa que aconteceu com o alienígena do Império Kur, o Hazur. O Momoyase já tinha destruído a armadura dele, mas ele ainda teve a oportunidade de contra-atacar, mas o Okarun deu o golpe final. Depois disso, o Hazur levantou, tomou o controle do traje da Vamola, e aí o Quinta Sakata, o mais poderoso dessa obra, simplesmente desceu o cacete no Hazur. E pensando nisso, eu cheguei na seguinte conclusão: e se o Ken Takakura for na realidade um alienígena, mas não o nosso Ken Takakura, o nosso Okarun? E se o ator que Momoyase tanto ama na realidade for um alienígena? Porque convenhamos, vamos ser sinceros, tá? O Okarun, o personagem, ele não tem nada a ver com aquele ator, a não ser, é claro, naquele momento em que ele diz um negócio pra ela dentro do hospital. Somente naquela parte o Okarun parece com Ken Takakura, e digo mais, tá? Mas, olha só, imitando o Peter do Nerd, vagabundo, vou mudar o nome do meu canal pra Nerd também. Eu assisti os filmes disponíveis do Ken Takakura e eu tenho que dizer pra vocês que mesmo transformado, o Okarun não se parece em nada com aquele ator. Então se estamos sendo enganados desde o início, provavelmente Ken Takakura, o amor da vida de Momoyase, é simplesmente um alienígena. Seria maravilhoso se a Momoyase fosse pegar autógrafos dele e descobrisse que na realidade ele usa uma máscara e ele tem um monte de tentáculos. Mas agora chega, eu sei que eu enrolei bastante, então vamos direto para as previsões do capítulo 189 do mangá de Dandadan. Vou invocar o poder da mãe de Naki. O que possivelmente vai acontecer no capítulo 189, tá?
eles vão seguir o fluxo daquele flashback, até porque não tem como inserir história após mostrar a imagem da personagem da alienígena gostosona abraçada com seu possível maridinho ou namorado dando aquelas beijoquinhas. Então esperem ver um relacionamento muito parecido com o do Okarun, ao menos de início na apresentação desses dois personagens. Finalmente vou poder parar de chamar ela de alienígena gostosona e ela vai ganhar um nome, olha que maravilha. Quadros após esse beijinho, simplesmente vai aparecer a Armada Kur fazendo um massacre, destruindo aquele campo completamente. E é exatamente aí que a gente vai descobrir que a personagem ela é uma pessoa da realeza, indo algumas pessoas acabar salvando ela ou simplesmente ela indo até o castelo do possível local onde ela mora. E você me pergunta como que o Okarun vai ver isso? Vai ter mais algum poderzinho místico mostrando flashbacks? Não, ela simplesmente vai narrar utilizar os seus olhos para fazer um hologramazinho que é muito mais fácil, né? Então simplesmente após chegar ao castelo, a nossa personagem vai falar com algumas pessoas, se ela for da realeza ou não, do local que ela mora, se ela for alguém da nobreza, alguém importante, o mínimo que seja, simplesmente eles vão ver tudo sendo destruído e ela perdendo todas as coisas que ela ama, inclusive aquela pessoa que ela estava beijando. Ou ele também pode ser simplesmente um guerreiro e ele utilizar aquele traje após pegar de algum dos alienígenas da raça Kur e para proteger ela de uma explosão, ele vestir ela com aquele traje, aí depois ela assume esse posto e sai enfrentando os alienígenas da raça Kur dentro do seu próprio mundo. Depois de inúmeras batalhas, ela simplesmente cai derrotada e aí aparece alguém muito conhecido pra gente. Pode ser o Hazur ou o próprio Saint-Germain dando uma escolha. Ela se alia às fileiras do Império Kur para auxiliar os Kur a conquistar outros planetas, ou simplesmente o Saint-Germain dá a opção para ela: olha, você quer se vingar dele e ainda tá viva, mas se você quiser continuar lutando, simplesmente você vai morrer aqui e sua vingança vai pro espaço. Então continua se aliando a ele que quando eu precisar de um favorzinho seu, você me ajuda que eu te ajudo também. Possivelmente o que acabou ocorrendo no capítulo 183 do mangá de Dandadan, quando Saint-Germain foi visto conversando com essa alienígena. Aí você me diz, né, Sonarken, mas ela perguntou quem é ele pro Saint-Germain nesse capítulo. Olha, simplesmente o Saint-Germain ele tem aquela capacidade de ser esquecido. Então isso vai muito de acordo com a falta de conhecimento dela do personagem e vai de acordo com o conhecimento do Saint-Germain sobre itens alienígenas, mais específicos, aqueles trajes bioorgânicos, no caso os trajes biotecnológicos da abelha rainha. Depois dessa convocação pelo Hazur ou pelo Saint-Germain do Império Kur, a gente vai ter algumas passagens dessa personagem destruindo outros planetas, até chegar a destruir o planeta da Vamola. Lá ela possivelmente vai ter o primeiro impacto emocional, creio eu mais uma vez que seja quando a vovó da Vamola acaba morrendo, entre aspas, é claro, porque a velhinha está com uma nave espacial correndo a bilhões de quilômetros por hora para chegar na Terra o mais rápido possível. E aí, como eu falei pra vocês, ela teria o seu primeiro impacto emocional ao ver a vovó Banga dar o traje do Kaiju pra Vamola pra proteger ela, automaticamente fazendo ela se lembrar de algo esquecido há muito tempo, que era da pessoa que ela amava. Aí teremos mais um corte maravilhoso já pra batalha terrestre, com ela enfrentando o Okarun e se perguntando por que ele insiste tanto em proteger aquele lugar, ou considerando utilizar as quintamas do nosso menino Okarun pra fazer alguma armadilha pro imperador do Império Kur. Aí teremos mais um corte avançando um pouco mais o tempo para o período que o Okarun derrotou o alienígena Hazur, o que acabou frustrando todos os planos da alienígena gostosona e ela ficou vagando pela Terra sem saber o que fazer, ou melhor, após ele ter sido derrotado, simplesmente a alienígena acabou perdendo seus objetivos, foi procurada pelo Hazur mais uma vez e decidiu exterminar ele, já que os planos dela na realidade é matar o imperador geral do Império Kur, quem realmente comanda aquele império. O Hazur é somente um general da Armada Kur. E aí você me pergunta, tá, Sonarken, mas vai acontecer só isso, somente flashbacks? Espero que sim, meu delinquente, tá? A gente precisa ter uns capítulos que seja de enredo para amarrar a história um pouquinho melhor e o Yuki Nobutatsu pensar o que vai fazer com os personagens. Então eu espero uns 3 ou 4 capítulos de flashback mostrando tudo isso que eu falei pra vocês em uns 2 ou 3 capítulos. Pode chegar até o 192, pode acabar lá pelo 193, que eu não vou ter problemas nenhum com isso. Desde que, é claro, ele utilize esse espaço, esses flashbacks, para amarrar um pouco mais a história em relação ao Saint-Germain, porque o personagem mostra ter muito conhecimento e a gente infelizmente não sabe da onde ele possui. E agora, se o nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu quiser deixar isso somente para um capítulo,
ele vai cortar completamente as cenas e utilizar apenas 4 quadros, que seria a do beijinho, o quadro da Armada Kursk chegando, um quadro onde ela consegue o Jetbuster e o quadro da proposta do Saint-Germain ou do Razur. E aí ele limita muito o flashback, não explica nada e com certeza ele vai ser ofendido gradualmente pelo canal Sonar Kenner. Então eu só te digo uma coisa, prepare a pipoca e o lencinho porque a gente vai ver ninjas cortadores de cebola mais uma vez em Dandadan. Esperem um pouquinho mais para a Batalha do Ocaron, ainda tá muito cedo. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada maliciosa no botão do like. E deixe nos comentários pra mim também, o que você acha que vai ser o flashback da alienígena gostosona? Acha que ela vai mostrar toda a sua gostosura pra nós, ou ela só ficou marombada depois de ter toda a sua família morta? E eu também quero saber quantos capítulos vai durar esse flashback. Acha que ele vai ter mais de um capítulo, ou ele vai ser extremamente curto igual as esferas do nosso meninão Ocaron? No mais é isso, e Sonar quem diz.